Olá, esse é o Conjuntura Política e essa é a nossa análise das eleições de 2020. Como vários analistas têm procurado demonstrar, essas eleições têm coisas muito claras e coisas não tão claras para serem compreendidas. A primeira, muito clara, é que o governo Bolsonaro foi derrotado. Os candidatos e candidatas apoiados pelo presidente Bolsonaro não venceram as eleições em quase nenhuma cidade. Por outro lado, a esquerda e os setores progressistas também não conseguiram avançar nessas eleições e continuam, tanto o PT como o PSOL, PCdoB e mesmo o PDT, PSB e Rede, numa situação de defensiva nessa conjuntura. Apesar do segundo turno em São Paulo ter uma importância muito grande. Não é pouco que o Guilherme Boulos e o PSOL tenham tido mais de 2 milhões de votos no segundo turno, com um debate sobre um projeto para a cidade e, em algum grau, um projeto para o país. Isso é da máxima importância. Por outro lado, como tem se dito, o PSDB e o PMDB, que continuam sendo partidos muito grandes, mas foram os partidos que mais perderam, seja em número de votos, em termos de número de prefeituras. E, como tem se alardeado, os partidos neoliberais, conservadores, da direita, digamos assim, civilizada, tiveram um crescimento muito grande. Entre eles, eu queria destacar o DEM, o PSD e talvez o PP. Agora, como eles cresceram? É interessante observar isso e eu quero dar alguns números. Primeiro, em todas as capitais em que um desses partidos foi vitorioso com um nome que já vinha de outra legenda antes. Para ficar mais claro, eu vou dar vários exemplos. O DEM ganhou em Curitiba com o Rafael Greca, que foi eleito pelo PMN em 2016. Em Florianópolis, com Jean Loureiro, que foi eleito pelo PMDB em 2016. E na Bahia, com o vice-prefeito Bruno Reis, que foi eleito em 2016 pelo PMDB também. E no segundo turno, agora no Rio, elegeu o seu mais importante destaque, que é o Eduardo Paes, que em 2012 foi reeleito pelo PMDB. Antes disso, foi deputado pelo PSDB. E antes disso, foi do PFL na prefeitura do César Maia. Ou seja, todos os seus principais quadros são oriundos de outros partidos desse mesmo campo político, né? E mesmo outros municípios, por exemplo, o PSB ganhou Belo Horizonte, em que o Calil foi eleito em 2016 pelo PHS. E em Campo Grande, com o Trade, que foi eleito pelo PSD na última eleição, mas era uma tradição do PMDB local. Assim como o PP, que ganhou em Rio Branco, com um cara que na última eleição se elegeu pelo PSL, e antes disso pelo DEM, e antes ainda pelo PSDB. E em João Pessoa, com um político de uma tradição muito grande do PMDB e do PSDB, que esse ano se elegeu pelo PP. E mesmo em cidades grandes, cidades que tiveram segundo turno, como Cariacica, Ribeirão das Neves, Volta Redonda, em que o DEM ganhou, também sempre com pessoas oriundas de outros partidos desse mesmo campo político. E mesmo o PSD, com gente oriunda de várias tendências. Em Canoas, com o ex-prefeito que já foi do PT e do PDT. Em Guarulhos, com o atual prefeito que foi eleito em 2016 pelo PSB. Em Betim, com o atual prefeito eleito em 2016 pelo PHS. Em Campina Grande, com um prefeito eleito de uma tradição do PSDB. E em Maringá, com o prefeito que em 2016 foi eleito pelo PDT. O que eu estou tentando mostrar aqui é que, na verdade, esses partidos avançaram no mesmo campo político em que outros partidos já elegiam.
principalmente o PMDB e o PSDB, que foram os partidos que mais perderam prefeituras. A minha opinião é que a política tradicional do fisiologismo, ele vai para os partidos que conseguem alguma benesse do governo. Então, muita gente nos municípios se deslocou para o PSDB, que mesmo quando foi para a oposição aos governos do Lula e da Dilma, tinha um projeto de curto prazo que atraía os setores que lhe eram fiéis, digamos assim. Porque o PSDB disputou o segundo turno em 2002, 2006, 2010 e 2014 contra a candidatura do PT. O PMDB, por seu lado, participou do governo do Fernando Henrique, do PSDB, participou dos governos Lula e no governo da Dilma tinha a vice-presidência, inclusive, que aplicou o golpe em 2016. Por outro lado, o DEM, nos governos do PT, dos governos Lula e Dilma, não tinha espaço no governo e não tinha um projeto de curto prazo que pudesse angariar os sentimentos desse setor mais fisiológico da política tradicional das cidades. Nesse momento, o DEM, do governo Bolsonaro, não tem o ônus de ser o Bolsonaro, mas tem vários ministérios, a presidência da Câmara, a presidência do Senado, o que atrai essas mesmas lideranças políticas locais que neste momento viram no DEM, no PSD e no PP, que se articulam para estar no governo, usufruir das benesses do governo federal, ao mesmo tempo sem o ônus de ser do partido do presidente da República, que tem um desgaste muito grande em nível nacional. Então, no meu ponto de vista, a esquerda, os setores progressistas não recuaram nessa eleição, mas também não foi ainda um momento de avanço. Continuamos na defensiva contra os ataques, seja do ponto de vista da democracia, dos direitos, seja do ponto de vista dessa política do ódio, que foi derrotada nessas eleições pela política mais tradicional e fisiológica e ainda não por uma política progressista de defesa da democracia, dos direitos e de uma vida mais justa para todas as pessoas. Apesar, e eu insisto, da importante ida ao segundo turno em São Paulo do Guilherme Boulos. Ela tem um fator, digamos, matemático, que é a expressiva votação de mais de 2 milhões de votos no segundo turno, mas ela tem uma expressão de qualidade, que é o tipo de debate que o Guilherme Boulos levou para as eleições, o tipo de debate que foi possível fazer no sentido de ter um projeto para a cidade, ter um projeto inclusivo e democrático com participação para as pessoas da cidade de São Paulo, com repercussão nacional. Então, apesar dessa volta à normalidade do fisiologismo, existe uma luz que é o debate sobre o país que queremos, que nesse ano se travestiu na cidade que queremos. E nós vamos continuar construindo e essa disputa da hegemonia vai continuar. E se você acha que esse vídeo ajudou, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, curta o nosso canal e acione o sininho para ser notificado.